Boa tarde, meu nome é Sônia Guajajara, povo Guajajara, da Amazônia Brasileira, Estado do Maranhão. Sou vice-coordenadora da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. É uma organização membro da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e também membro da COICA, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica. Bom, falar de direitos indígenas, falar de direitos territoriais, né, em tempos que a prioridade maior é o crescimento econômico por meio do avanço tecnológico, por meio do avanço da produção, como é o caso do Brasil, se torna uma competição muito injusta, muito desigual. Porque todos esses avanços têm acontecido em detrimento da perda dos direitos indígenas. Não há uma preocupação com as questões sociais, culturais, para se levar junto a este crescimento. Nós não queremos dizer que somos contra o desenvolvimento do país, que somos contra o desenvolvimento do planeta, mas queremos sim ter nossos direitos preservados, nossos direitos garantidos, nossos direitos sendo respeitados. O Brasil tem se apresentado normalmente como um país líder, né, e economicamente relevante no contexto mundial, né, e principalmente também no contexto de apresentar metas sobre redução de desmatamento, sobre redução de emissões, né, para assim reduzir as consequências das mudanças climáticas. Então, com isso, se passa a ideia que o país avançou, né, supostamente na implementação de políticas de inclusão social, portanto, na superação da pobreza e das desigualdades. Lamentavelmente, não é isso que nós podemos confirmar, porque na realidade, especialmente com relação à proteção e promoção dos direitos dos povos e comunidades indígenas, nossos direitos têm sido constantemente ameaçados. O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil tornou-se irreversível, implicando na priorização do crescimento do país, né, baseado na reprimarização da economia, das commodities provenientes das indústrias extrativas, né, e, sobretudo, né, da exploração mineral e do avanço do agronegócio. Esse modelo de desenvolvimento baseia-se claramente na indústria extrativa, né, o que tem agredido consideravelmente os direitos e impactado os territórios. E em função desse modelo, né, o governo tem sido omisso e conivente com todas essas empreiteiras, né, com donos do agronegócio, o que eles têm usado os nossos direitos como garantias para se fazer a troca. E com isso, nós temos aí hoje, né, uma negociação de governo com os donos do agronegócio, com o dono das grandes empreiteiras, né, para negociar direitos, como é o caso que nós estamos vivendo hoje, né, o projeto de emenda constitucional 215, que transfere para o Congresso Nacional a responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas. E isso acontecendo, sabemos que nunca mais se consegue demarcar um território indígena no país, porque temos um Congresso ruralista que visa apenas seus interesses, né, e perdendo os territórios, com isso o planeta também perde, porque os povos indígenas, né, milenarmente são os que mais preservam, os que mais cuidam, né, e isso já não é mais nenhuma novidade. Por isso, nós queremos o apoio, a ajuda, né, e essa divulgação no nível internacional para que a gente possa garantir que os povos indígenas tenham direito a esses territórios e assim continuar preservando. Temos ainda o projeto de emenda constitucional de número 038, que também passa para o Senado Federal. Então, dentro do próprio Congresso, há uma competição entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, porque a PEC 215, ela passa para a Câmara e o Senado visa passar para o Senado, a 038. Então, nesse sentido, há uma competição dentro do próprio Congresso para essa perda de direito. Temos ainda o projeto de lei da mineração, de número 1610,
que visa a instalação de mineradoras dentro dos territórios indígenas, sem consulta a esses povos e sem participação econômica dos povos indígenas. E com isso, o governo tem adotado essa série de medidas administrativas e jurídicas, né, contrárias aos direitos indígenas. É como se não bastasse, temos aí uma portaria de número 2498, que objetiva a participação dos entes federados. Então, essa portaria, ela inclui estados e municípios para decidir também sobre a demarcação das terras indígenas. Temos a portaria 419, que é que regulamenta a atuação do órgão indigenista, né, e dá um prazo irrisório para processo de licenciamento ambiental. Né, um prazo mínimo que a gente sabe que não há condições de se fazer no curto prazo. E por fim vem a portaria 303, que é essa que se propõe a normatizar a atuação dos órgãos jurídicos da administração pública federal, né, direta e indireta em relação às salvaguardas institucionais. E essa portaria, ela limita o usufruto exclusivo dos povos indígenas, ela limita a autonomia e ainda permite a instalação de grandes empreendimentos nas terras indígenas sem que sejamos consultados. Por isso dizemos que a portaria 303, ela sobrepõe a Constituição Federal, que é a lei máxima do país, e sobrepõe a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que dá o direito à consulta. Então, por que nós defendemos, né, e pedimos ajuda para que essas portarias, que essas PECs não venham a vigorar? Porque todas elas estão linkadas com esse interesse, né, do governo junto com os latifundiários para diminuir e reduzir cada vez mais nossos territórios. Houve um caso com o indígena Munduruku, onde ele foi assassinado pela própria Marcado. Isso aconteceu agora no dia 7 de novembro, onde a polícia, em uma ação da indígena, atirou em crianças, mulheres, jovens, e com isso um indígena do povo Munduruku foi assassinado nessa operação. Temos aí o caso dos Guarani Kaiowá, que sofrem ataques permanentes e pressões dos mais variados tipos, onde os pistoleiros entram nas comunidades, nas casas, levam os indígenas, matam e depois ainda jogam a culpa nos indígenas como se estão, né, inventando desaparecimento de alguém. Então nós sabemos que isso, assim, é inaceitável num país democrático de direito, né, essas coisas ainda acontecem. No Rio Grande do Sul, no sul do país, nós temos casos de indígena Cangangue e do povo Membiá que vive às margens da estrada, acampados sob o intenso frio do sul, né, que o sul do país é uma área muito fria, né, então eles estão sobrevivendo há décadas em pequenos pedaços de terras, né, à margem das ferrovias, entre as cercas do latifúndio e o asfalto das estradas. No Vale do Javari, na Amazônia, cerca de 4.000 indígenas, né, somando aí mais de 13 povos, mais de 7 povos e mais de 13 grupos em estado de isolamento, ainda sofrem com doenças consideradas erradicadas como a hepatite, e que tem matado muito, e hoje 85% da população está contaminada com esse vírus. Temos o povo Auaguajá, no Maranhão, né, que agora com a expansão da ferrovia Carajás e da Vale do Rio Doce, né, está promovendo o desaparecimento das florestas, da fauna, que é fonte de vida para esses povos isolados que vivem naquela terra. E hoje tem as suas terras totalmente invadidas por madeireiros, né, e isso tudo sobre os olhos de um governo, né, que está lá e que nada faz para mudar a situação. Agora, nesse final de semana, nós tivemos aí o caso do desaparecimento de um indígena do povo Tembé, no estado do Pará, também na Amazônia, que foi atacado por madeireiros dentro da sua própria terra. Ele estava acompanhado da polícia militar e a polícia também foi atacada, foi recebida a tiro por madeireiros. Então, nós estamos vivendo esse constante momento, né, de violação de direitos e de violência contra os direitos indígenas. E todas essas portarias, esses PLs que estão, né, ameaçados
pelo próprio governo, né, porque são propostas do governo, tem causado uma maior vulnerabilidade, né, aos povos indígenas, aos direitos, porque tem aumentado muito esses conflitos fundiários, né, os conflitos agrários nas terras indígenas, e um aumento ainda da invasão das terras, e com isso o aumento da exploração ilegal, né, das florestas, de todas as riquezas naturais.